Pessoal, queria apresentar para vocês o Rafael Cortez, tá? Ele é cientista político da Tendências Consultoria, né? Especialista nessa área política lá e muito conceituado no mercado. O pessoal se preocupa muito com o que o Rafa pensa, com o que o Rafa fala, né? E ele fala que eu sou meio exagerado com as coisas, mas não é nem um pouco de exagero nisso aí, né? E a gente queria trazer pessoas muito importantes de mercado que têm uma visão muito ampla de mercado, né? Ainda mais nesse momento político, né? É super importante a gente estar tendo uma visão muito mais ampla e muito mais técnica de quem entende de fato do que está acontecendo, né? Então a gente queria saber mais, Rafa, a ideia de você estar aqui, a gente tem a sua visão da política. A gente tem várias dúvidas sobre o processo político, o ano eleitoral muito importante, julgamento de Lula, aí envolve a reforma da Previdência no meio e por aí vai. Então a gente queria passar por esses conceitos, julgamento que é quarta-feira, a gente queria, tem as possibilidades dentro desse julgamento, a gente queria entender o que pode acontecer, o que não pode, baseado na sua visão, né? Na visão de um cientista político que está sempre mais antenado do que a gente, do que o mercado financeiro diretamente. Legal. Bom, boa tarde, uma satisfação para mim estar conversando com vocês. Eu sou cientista político da Tendências Consultoria, então eu basicamente cuido dos inputs políticos das nossas projeções macroeconômicas, né? Seja no curto prazo, aí menos, e mais as nossas projeções mais de longo prazo e que aparecem nos nossos diferentes produtos. A atividade de risco político ela ficou muito diversa a partir de 2013, especialmente. Em geral, a gente tinha muito mais uma preocupação voltada à questão do resultado eleitoral, mais relação do governo com o Banco Central, era basicamente os nossos principais problemas. E a partir de 2013, devido à crise política, essa ideia de risco se tornou mais complexa e, mais do que isso, a ideia de risco voltou a integrar a análise sobre a economia brasileira e funcionamento dos mercados, porque, digamos que quebrou uma certa percepção que foi gerada com a eleição do Lula lá atrás e foi se consolidando ao longo dos mandatos, de que, olha, a transição política está razoavelmente controlada no Brasil, tinha um risco Lula, não se materializou e desde então a gente vinha, se não num mar de rosas, mas um cenário bem mais tranquilo. Acho que essa foi a grande lição da experiência Dilma, e agora um pouco também com o Temer, de que risco político de alguma maneira está sempre presente. Mesmo quando a gente acha que não está lá, tem um equilíbrio político que a qualquer momento pode ser rompido. Então não é uma trajetória linear. Como é que a gente espera 2018? Eu vou fazer um rápido comentário e depois escuto as perguntas de vocês e a gente abre esse diálogo. Na média, comparado, digamos, com a percepção do mercado, embora seja difícil falar no singular, mas olhando a percepção do mercado e das demais atores econômicos, a gente tem uma visão mais conservadora para 2018 e para os desafios à frente, né? Então, comparando com hoje, a gente tem, olha, não está devidamente precificado os potenciais riscos que vem da política, seja o resultado eleitoral, seja a dinâmica do próximo presidente. Em relação a esse primeiro fator, por que a gente tem essa preocupação mais forte? Acho que tem dois pressupostos assim, fundamentais para entender esse risco. O primeiro tem a ver com a questão que a gente vai falar mais, que é Lula e o PT. Então, o grosso das análises, digamos que são mais otimistas e por conta de uma ideia de que sem o Lula o PT automaticamente está fora da disputa. Acho que essa é uma diferença fundamental. Se você pensa dessa maneira, o risco eleitoral em 2018 deve ser visto como menos importante. Não é o meu caso em particular, não é o que está nas nossas projeções econômicas. A gente julga que tem uma série de potenciais erros que podem aparecer no meio do caminho. Isso significa que, do ponto de vista da política econômica, tem muita coisa que pode dar errado, não só via Lula, mas por outros caminhos. E mesmo nesse caminho do Lula, a avaliação do governo baixa, e esse é o eixo de toda a análise que eu vou fazer aqui com vocês, ela abre espaço para um mercado eleitoral relevante para projetos de oposição, seja a oposição a lá Bolsonaro, seja a oposição mais tradicional, que nesse momento é o PT, em menor medida os partidos de esquerda. Essa avaliação de governo baixa abre esse mercado eleitoral, que significa que na nossa avaliação, mesmo que o Lula não se candidate,
tem chance do PT estar no segundo turno. E aí vem a segunda perna de por que a gente olha a eleição como risco. Porque tem a ver com as estratégias do governismo, entendido aqui governismo como qualquer partido pertencente à base aliada do Temer, né? Então, eu uso o PSDB dentro desse caldo de governo, a despeito dos tucanos terem uma relação meio estranha com o Planalto. Se é verdade que tem esse risco, que tem uma chance do PT estar no segundo turno, a nossa avaliação é que não há espaço para fragmentação eleitoral do governo. Ou seja, vocês devem olhar com muito cuidado, nem tanto quem é o nome, e mais quantos candidatos vão sair da base do governo. Meirelles, Maia, se a gente olhar a imagem individual de cada um, nenhum deles pode ser muito competitivo, né? E a gente fica entrando em avaliações que são muito carregadas de juízos subjetivos, né? O Meirelles tem carisma, mas para o outro não tem, aí o Maia para outro se articulou a Previdência. Esse, para mim, não é um debate que vai captar realmente o risco, né? Então, se todo mundo entrar, vamos supor, sai Alckmin, Meirelles e Maia, a chance dos três morrerem abraçados parece muito grande, independente de atributos individuais aí de cada um. Se o Maia sai sozinho, por exemplo, não sai ninguém do governo, só o Maia com o apoio do PSDB. Não vai acontecer, mas só para exemplificar. O Maia pode ter condição de ir para o segundo turno e de ganhar. O mesmo raciocínio para o Meirelles. O que é importante é o governismo juntar tempo de TV, dinheiro, para dar num candidato só. Se a gente pegar qualquer pesquisa de opinião, não é um cenário animador para ninguém. Se a gente olhar só pesquisa de opinião pública, o cenário é muito ruim. Então, o nosso foco lá na Tendências é olhar quantos candidatos vão sair nessa ideia de que não há espaço, entre aspas, para brincadeira em 2018. Então é isso que a gente está vendo agora, se o governismo vai conseguir encontrar esse projeto só. Naturalmente, o PSDB perdeu o status de bola da vez, né, de que, olha, nós somos o candidato do antipetismo, hoje não é mais natural que seja assim. O Alckmin também ainda enfrenta muita dificuldade, então está todo mundo fazendo um meio balão de ensaio, Meirelles, Maia, aí uma hora vem Luciano Huck, aí não vem mais, enfim, está todo mundo explorando esse mercado, porque de fato ele está aberto. Depois a gente pode desenvolver melhor, mas acho que não vão sair, mas se sair todo mundo, o risco é grande. Um outro ponto importante, antes de passar a palavra para o Jefferson, é a questão de reforma da Previdência, que a gente ainda tem uma possibilidade de aprovação nessa primeira janela, agora até o início de abril, embora nesse caso a gente tenha uma opinião muito fora da curva e, em geral, não tem feito muito preço. A gente quase uma visão minoritária, essa ideia está tirando do cenário básico, quase todo mundo tira do cenário, mas eu também olharia um pouco de cuidado essa questão da reforma, acompanharia mais próximo, que eventualmente pode ter uma surpresinha aí e mexendo nos ativos bem de curto prazo, dado que não estão nas expectativas. Então, acho que para abertura é isso, um quadro de maior risco do que está precificado hoje, e aí a gente vai conversando e eu vou tentando responder as perguntas de vocês. É engraçado que você explanou isso aí, já me veio N perguntas na cabeça, e principalmente a primeira dela, você diz o PT, né? Eu sempre enxerguei, e o mercado enxerga muito isso, que assim, o PT depende do Lula, o Lula não depende do PT. Mas digamos que num cenário que o Lula não possa ser candidato, o PT entraria com algum candidato, você vê? E isso, o apoio do Lula elegeria um candidato? Esse é um ponto importante. Por que a gente acha que é o PT que lança candidato, né? Vamos supor, esse cenário não sai o Lula. A gente conversa depois sobre a questão jurídica dele. Não sai o Lula, fica a questão, o PT lança ou apoia um outro nome, é fundamentalmente o Ciro Gomes. Na nossa avaliação, o cenário mais provável é o PT lançando o candidato. Por quê? O PT já perdeu muito voto, né? O resultado das eleições municipais de 16 já mostra um PT muito pequeno. Assim, em termos de número de votos em 16, a importância do PT a gente nem deveria estar falando nele, porque quase 10ª força em termos de votos absolutos. Até que não é o PT que a gente fala, mas não é o PT, é mais o Lula. É mais o Lula, né? Então, contando votos, é um prestígio muito distante do que o PT e o próprio Lula têm no debate, né? E por que tem esse prestígio?
porque todo mundo tem ainda a imagem de que o PT é o partido que se contrapõe ao governismo e se contrapõe, nesse contexto atual, à política econômica que, na nossa avaliação, está na direção correta, enfim, e vai ajudar essa recuperação da economia brasileira. Esse status é que o PT não pode perder. Se a gente sair de 2018 com a ideia de que, olha, o principal partido agora é o PDT, é o Ciro Gomes, né, esse é um sinal que aí realmente o PT não só perdeu voto, mas perdeu relevância. Como acho que eles sabem isso, a tendência é que eles lancem candidato, mesmo que o Lula não saia. Seria melhor para a esquerda estar todo mundo junto. Vamos supor que que eu estou errado, o PT apoia o Ciro. Se for verdade, é o Ciro que potencialmente está no segundo turno, tá? Por conta dessa, em boa medida, é a herança do Lula e toda essa narrativa que o PT, o partido, tem construído, vai do julgamento do Lula ao impeachment, que é na coisa do golpe, enfim, toda essa construção que tem várias peças desse quebra-cabeça, daria competitividade para esse nome, mesmo que não seja um petista. A gente acha que é um petista por conta dessa leitura, de que se não for assim, se o PT virar, digamos, o DEM do PSDB, há muito tempo o DEM era o parceiro dos tucanos, ninguém falava muito do DEM. Então é um fenômeno que o PT tem que se preocupar. Tem dois candidatos mais fortes para saírem, o Haddad e o Jacques Wagner. Se o PT quiser olhar só 18, vai sair o Jacques Wagner, porque essa transferência do lulismo, ela é mais forte, pelo menos num primeiro momento, de ocorrer no Nordeste, onde é o grosso da base petista. Se for para tentar 18 passar alguma imagem de novidade, acho que o Haddad tem um pouco de potencial. Você fala de renovação. De renovação da imagem, o Haddad não tem aquela cara do petista tradicional, então poderia ser nessa direção. Acho que ninguém tem essa resposta para isso agora, acho que nem o partido tem na cabeça, porque eles estão na fase de vamos defender o Lula, e essa defesa faz todo sentido politicamente, mesmo com o resultado do julgamento vindo ruim para o partido. A tendência é colocar o carro na rua do Lula, justamente para criar essa... E o Lula vem ventilando isso, né? Que aconteça o que for, ele vai ser candidato para presidente. E se vocês notarem, aumentou essa retórica à medida que vai à proximidade do julgamento. Então antes era uma coisa do tipo, eles não querem que eu saia porque eles saibam que eu tenho voto. Se eu voltar, eu vou ganhar nas urnas porque eles não têm voto. Alguma coisa do gênero. Agora eu já estou saindo, agora eu vou ser candidato, se preparem que eu vou ser candidato. E acho eu que que essa tendência vai ser reforçada. Então, e aí já entrando nessa questão que está na cabeça da gente, a tendência é reforçar bastante, e essa primeira batalha de uma longa guerra, tanto no jurídico, né, quanto no mundo da política. É interessante esse fator, porque assim, você vê que ele está perdendo força, mas o PT não demonstram isso de jeito nenhum. Eles querem mostrar que não, a gente está bem, a gente está tranquilo, vai dar tudo certo. E aí já não tem como não entrar na parte do julgamento, né? Porque a gente no mercado financeiro, a gente analisa vários cenários, o 3-0, o 2-1, mas se ventila muito agora também a possibilidade de um pedido de vista, né? Que acho que é o melhor dos cenários para o Lula. Né? Como você, principalmente como cientista político, vê esses cenários, ou você não vê essa possibilidade, para vocês é uma coisa que já está certa? Como é que a gente trabalha? Essa incerteza, ela é assim, o principal chave do nosso quebra-cabeça lá, né? A gente, por exemplo, na tendência, a gente desenha 3 cenários, o básico, o pessimista e o otimista, e dá probabilidade para esses cenários. Nesse momento, o pessimista tem 30%. E esse é o cenário Lula. Como é que a gente resolveu tratar o Lula, né, do ponto de vista de análise? Contando a narrativa e tentando antecipar para o pior cenário possível, que é, do nosso ponto de vista, a entrada do Lula na disputa. Então a gente está tratando como, olha, prestem atenção que ele pode sair, né? Então, agora isso ficou mais claro, mas lá atrás, no auge dos escândalos, todo mundo já enterrou o Lula lá atrás, né? Então, e aí foi a nossa luta de falar, olha, não está enterrado, e de alguma maneira a gente, digamos, só vai bater o martelo quando a justiça ir lá, e isso é o STF, decretar a ilegalidade. Então nós estamos trabalhando, e aí acho que o histórico do TRF4
vai muito nessa direção, que é a única evidência um pouco mais palpável, que não é pura especulação, na condenação, o grosso, o TRF, ou até pior, é o que o Moro dá na primeira instância nos processos da Lava Jato. Então nós estamos trabalhando com esse cenário de 3-0, né, de manutenção da decisão do Moro, o que é o pior cenário possível para o Lula. Nesse pior cenário possível para o Lula, como é que ele potencialmente vai se candidatar? Acho que a primeira questão a gente tem que colocar na cabeça que são dois problemas. O problema do processo penal do Lula e o processo da justiça eleitoral, que é basicamente a aplicação da ficha limpa. O que a lei da ficha limpa diz? Condenado em segunda instância não tem condições de candidatura. Só que, para esse condenado em segunda instância, cujo processo ainda não está tramitado e julgado, ou seja, cujo processo penal não está tramitado e julgado, esse cara, que embora tenha esse status inicial de ficha suja, ele pode lutar pela sua candidatura. Porque a ficha limpa está fazendo que, olha, mesmo antes do processo final, antes da condenação penal, eu já não deixo o sujeito se candidatar. Mas, como tem garantido direito, etc e tal, fala, olha, tem uma janela para você tentar se candidatar. Então é mais ou menos, nesse pior cenário para o Lula, assim que ele deve fazer. Então, esgotado todos os recursos na segunda instância, ele vai cair justamente nesse caso. Então ele vai fazer o registro de candidatura, o partido pode fazer isso, fazer esse registro para lutar por essa ideia, dado que o processo ainda criminal não se encerrou. E aí é que é uma questão de timing, por isso que a incerteza é grande e essa primeira decisão, embora vá gerar uma certa euforia, ela ao fim e ao cabo, ela ainda não chegou na questão central, que é a aplicação da legislação eleitoral. É óbvio que se o Lula for inocentado, não tem a condenação em segunda instância, é céu de brigadeiro. Tá? Mas não é, no caso do Lula condenado, digamos, a luta ainda não começou para a aplicação da ficha limpa, que deve ocorrer no período de registro, entre julho e agosto, que os partidos fazem as convenções partidárias, e aí vai ter essa disputa de Lula tentando fazer a luta jurídica por essa candidatura. O grande problema é o timing dessa decisão, porque isso todo tem um procedimento natural, tempo para as partes se manifestarem, tempo para o juiz julgar, enfim, tem toda essa questão da justiça eleitoral, mas pode estar batendo com o começo de campanha, pode estar batendo com a própria votação em si, pode ser entre primeiro e segundo turno, e isso, gente, literalmente ninguém sabe. Não criemos ilusões, a gente não consegue antecipar esse prazo. Então podem sair das mais diversas combinações possíveis. Então antes de a gente chegar no resultado, o grande batalha vai ocorrer mesmo muito próximo, seja da campanha, seja até da própria eleição. Então, por exemplo, só para dar um título para exemplificar, não é possível descartar um cenário em que a foto do Lula apareça na urna eletrônica, a depender do timing que a justiça encerrar e der a não candidatura do Lula, porque o PT pode, uma vez o Lula barrado, ele pode fazer a substituição sem nenhum dilema. Inclusive, autonomamente, o partido pode chegar e falar, olha, vai com Lula, percebe que tem risco, a lei eleitoral permite que troque o candidato. Né? Essa era uma grande dúvida, né? Se mesmo já tendo indicado o candidato, poderia... Pode trocar, tem um prazo estabelecido que pode trocar. Acho que o limite disso foi o que aconteceu no Distrito Federal com a esposa do Joaquim Roriz, que entrou no meio do segundo turno e participou dos debates finais, enfim. Então, tem aí uma possibilidade grande de se fazer. Então, esse cenário, mesmo com a derrota forte do Lula, naturalmente vai gerar uma percepção positiva dos ativos brasileiros, mas depois tem toda uma batalha que vai jogar uma volatilidade nos mercados, sobretudo quem opera no dia a dia, como é o caso de vocês. O que eu acho que é interessante olhar e acompanhar para vocês? Aqui eu estou dando muito mais sugestões de onde olhar do que respostas definitivas. Uma variável que pode ser chave nisso é se a execução da pena do Lula, né?
pela legislação, pela interpretação do STF, a partir da condenação de segunda instância, o juiz pode decretar a prisão, né, a execução da pena. Por outro lado, tinha um movimento de que o STF estava querendo mudar essa legislação. O Gilmar Mendes é um dos principais que está nessa direção. Então essa é uma questão também que a gente precisa acompanhar com cuidado. Se vai ter o resultado pedindo prisão, a execução da pena, ou ainda não, porque cabem os recursos de habeas corpus, enfim, cabe todo um processo no âmbito do STJ. Essa é uma questão importante, porque o baque é maior se eventualmente tiver uma questão de condenação por curto prazo. Isso dificulta o PT pensar nas eleições, ou o simbolismo de estar na prisão é maior, enfim. Então, essa é uma questão que eu acho que é importante também, não só a partir do resultado. Mas o simbolismo de, digamos, um Lula preso, ele não tentaria usar isso a favor dele? A tentativa vai ocorrer, então é por isso que não está nada dado. Na nossa avaliação, tem um mercado enquanto o governo fica mal avaliado. Porque o governo, eu costumo fazer a seguinte analogia, só um parênteses, assim, na questão, por que eu falo tanto de avaliação de governo? Porque a avaliação do governo é como se fosse uma lente que a gente vai olhando por ela e a gente, digamos, vai sendo enganado pela forma como o debate vai acontecendo. Então, exemplificando, se eu gosto do governo Lula, assim que ele escolheu a Dilma como candidato, e aí começou a ideia, é gerente, etc e tal, como eu gosto do governo Lula, eu falo, é verdade, a Dilma é gerente. Mesmo ninguém sabia quem era a Dilma lá atrás, e você via esse discurso de quem defendia o governo, a candidatura a Dilma lá atrás, é verdade, ela é gerente, né? Ela é dura. Então, vão criando umas imagens que a gente só aceita porque a gente gosta do governo em questão. O contrário é a mesma coisa. Agora, se o Temer apoiar, nesse momento, qualquer desses nomes, vai ficar negativo por definição. Aí, não tem carisma, ou, tem condenação na Lava Jato. Aí você vai achando, né? E o debate público achando. A imprensa vai tocando em determinados temas, e aí a gente... Raríssimos são os casos em que um governo bem avaliado não fez o seu sucessor. Como é raríssimo o caso, o governo mal avaliado resultou na continuidade. Então, por incrível que pareça, quando a gente olha 2018, a pergunta que a gente deveria fazer é: por que um governo tão mal avaliado como o Temer ainda vai ter chance de gerar um candidato, se não do próprio partido, ou próximo a ele? Porque não deveria ser assim. A chance disso está nessa questão do Lula que a gente está conversando. Mas, em tese, vamos supor que não tinha impeachment, né? Só vamos avaliar o Temer, eleição em 2018. O estranho era não dar alguém muito longe. É por isso que as pesquisas, nesse momento, vão dar resultado bom para quem for longe do governo Temer. Pode fazer qualquer simulação. Dá Lula mais ou menos com uns 30 e poucos, Bolsonaro em torno de 20, Marina próximo de 10 e qualquer um do governo 6, 5, 4, alguma coisa que na prática é a mesma coisa. Troca o Alckmin e põe o Dória, da mesma coisa. Amanhã põe o Maia e o Meirelles. Não vai alterar em nada. Não vai alterar nada. Vai ficar essa estrutura até o governo ter condição de começar a campanha, pegar dinheiro, pegar tempo de TV e começar a fazer uma imagem para amenizar esse mal-estar que hoje é um mal-estar anti-governo, presente no grosso da sociedade, mesmo que a economia já esteja mais ou menos nos trilhos. Mas aí, então, resumindo tudo o que você comentou, independente de ele ser condenado ou não ser condenado, ainda vai continuar todo esse processo de luta pelo se vai ser candidato, se não vai ser candidato, os embargos e tudo mais que ele consegue colocar. E aí entra alguns quesitos que a gente no mercado tem muita dúvida também. O que acontece? Ao longo do governo Lula, depois Dilma e tudo mais, eles foram colocando aliados em todos os setores. Muita gente devendo favores e tudo mais. Você acha que isso, hoje em dia, ainda consegue ser usado para o julgamento, para as coisas dele? Ou a Lava Jato foi quebrando todo esse processo e, assim, o Lula está literalmente na mão de juiz e não na mão de aliados, ou que podem... Na minha interpretação, na mão é o judiciário. Do ponto de vista político, ele estaria no segundo turno mesmo pedindo voto da cadeia, para exagerar o argumento aqui. Com o governo mal avaliado, tem algum mercado para quem é oposição ao governo. Somado esse fato,
um certo paradoxo. Quanto mais a gente fala de corrupção, quanto mais existe a percepção de que a corrupção é sistêmica, menos ela pesa na hora do voto. Porque se é de todo mundo, se é todo mundo igual, então por que eu vou usar a corrupção como uma variável, eu vou votar no A ou no B? E essa que é talvez o pior ponto do, digamos, do legado do Aécio. O fato do Aécio ter o principal nome de oposição, que ele personifica o antipetismo, personificou até esses escândalos ganharam maior volume. Esse foi o pior legado, porque agora como é que você vai vender numa campanha que é de massa, numa campanha que eleição não é tese de mestrado, nem não é isso, né? Numa campanha desse tipo, como é que você separa o joio do trigo pelo argumento da corrupção? Então, se a gente juntar essas duas pernas, governo mal avaliado e corrupção sistêmica, tem um mercado, e é por isso que o Lula tem esses bons números, mesmo com todo o desgaste que ele passou. Ele perdeu, naturalmente, um contingente importante de votos, né? Mais ou menos, em termos relativos, uns 10 pontos percentuais entre o auge que ele chegou em 2006, ele nunca ganhou no primeiro turno, nos 45, e mais ou menos o que está nas pesquisas agora. Mas, ao mesmo tempo, ele mantém uma competitividade que vem disso. Amanhã ou depois, vamos exagerar só para argumentar, o governo começa, a economia bomba, começa a gerar renda, as pessoas vão percebendo melhor, a aprovação do Temer sai de 5 para 15, para 20. Naturalmente vai ter um ganho nas preferências eleitorais do alguém que for próximo ao governo. Enquanto estiver no 5, vai ser muito difícil. Eu fiz um exercício, só para pegar essa questão eleitoral, e fiz assim, qual foi o resultado do terceiro colocado nas disputas desde 89? E cruzei com a avaliação ótimo e bom do governo. Se a gente pega os períodos que o governo estava mal avaliado, Sarney em 89, Fernando Henrique não é o nível Temer agora, mas era abaixo do que ele já teve em 2002. E aí agora, depois da transição Dilma, na segunda reeleição da Dilma, a terceira força vai bem quando a avaliação de governo está baixa. Então o Sarney, o Brizola teve 17% de votos em 89, perdeu na unha para o Lula, e o Garotinho em 2002 teve 18% dos votos, com o Fernando Henrique numa avaliação em torno de 40% de ótimo e bom. O Temer tem 5%. Quando está muito bem, o governo está muito bem, a terceira força a gente nem sabe quem é. Né? Em 2006, por exemplo, foi o auge do lulismo, quando ele disputando voto. Quem é que lembra quem era o terceiro colocado? Ninguém lembra. Era Heloísa Helena, em 2006, com 6% dos votos válidos. Porque aí você tem um bloco grande do governo, a força política que se opõe a esse governo, que são os tucanos, e não precisa de mais nada. Não tem nenhum outro conflito relevante que vai gerar uma terceira força forte. Para 2018 pode ter um efeito que é o efeito Bolsonaro. O Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro, não é só aquela disputa tradicional entre PT tem um discurso mais popular, ataca com o eleitorado, o PSDB é um discurso mais do crescimento, tecnocracia, ataca com outro tipo de eleitor, e aí esse é o conflito. O Bolsonaro perpassa essa questão, porque o Bolsonaro é o discurso contra o mainstream político, o mainstream das organizações de comunicação. Então os defensores do Bolsonaro, qualquer coisa que sai da Globo, a Globo apanha também, a Veja apanha também, porque é uma crítica ao mainstream. E para 2018 acho que tem um mercado eleitoral aí que vai dar uma competitividade para o Bolsonaro. Essa também é um dos motivos que a gente tem uma visão conservadora, porque é um xadrez complicado. É um xadrez complicado. Mas do ponto de vista do Lula, que era a questão principal, ainda vai ter muita briga. Vai ter agora essa primeira ponto. Se for o 2-1, aí realmente pode pôr o risco bem para cima. Porque o que acontece com o 2-1? Aumenta o número de embargos, basicamente de recursos que tem ainda na segunda instância. Então, até chegar o transitar e julgado na segunda instância, vai demorar mais para responder. Então, se for 2-1, barbas de molho, gente, porque aí vai realmente criando base
para o cenário Lula candidato. Ou seja, o cenário pior para o Lula ainda não é tão ruim assim, a luta continua. Um cenário menos pior para o Lula é assimétrico, aí o risco dele sair vai ganhando força, porque dificulta definir a segunda instância a tempo hábil de resolver o problema da ficha limpa. Agora, esse prazo de janeiro foi um prazo que surpreendeu quase todo analista, inclusive do mundo jurídico. Então, muito rápido, né? A gente sabe que tem também uma preocupação da justiça tentar evitar um problema que no fundo não vai ter solução, que é Lula é candidato e depois por alguma razão ele não consegue ser diplomado. O TSE pode anular a eleição e mesmo que ele não anule, vocês vão lembrar daquele debate do Eduardo Cunha, do Renan Calheiros, de que réu não pode assumir, não pode ficar na hierarquia presidencial. Foi o argumento utilizado para o afastamento do Cunha e para a tentativa de afastamento do Renan. Ao fim e ao cabo, o Lula cairia nesse quadro. O Lula eleito. O STF não definiu claramente como vai ser. Só que imagina definir isso uma vez que o sujeito foi eleito, vai? A pressão é muito grande, então a gente não sabe o que vai sair de lá. Até porque o clamor popular que o Lula ia puxar em cima disso. E porque do ponto de vista do sistema, é um sistema que tem alguma coisa que está operando errado, né? Porque, bom, tem a eleição e não dá nem um mês, você está me dizendo que o sujeito não tem possibilidade de exercer o mandato, então para que tem eleição? E que não é um problema novo, só um parênteses, né? A Justiça Eleitoral fez o julgamento da chapa Dilma-Temer, 3 anos depois de iniciar o mandato. Então tem claramente um problema aí, porque você está quase acabando, aí alguém está te falando que a eleição não foi válida. Então isso seria bastante perigoso, isso vai dar muito barulho, porque é isso, o cobertor é curto e não tem solução que vai pacificar esse conflito. Então, acho que a mensagem, e talvez por ossos do ofício, né, de alertar para risco, é chamar, olha, tem um monte de histórias que podem jogar uma certa areia. Agora, vocês entendem melhor como é que o mercado está lendo não só esses fatores, mas liquidamente, né? Nós não estamos ilhados, tem um mundo e às vezes isso não aparece na precificação. Mas a fonte da questão política, ela deve permanecer por um bom tempo ao longo de 2018. Aí você pega o mercado, ele está precificando o julgamento, a condenação do Lula, né? A bolsa não para de subir, o dólar está perdendo o patamar do 3,20 aí, está tentando se segurar, mas não está conseguindo. E a gente fala muito que o mercado está vivendo uma coisa por vez, né? O mercado está olhando especificamente para o Lula, mas como a gente acompanha muito essa parte política, o que está acontecendo fora Lula, e a gente conversa, a gente tem uma preparação matinal todo dia que a gente conversa sobre o mercado, e todo dia tem uma notícia nova referente à Previdência. Né? Hoje, por exemplo, a Carmen Lúcia vetou novamente a posse da Cristiane Brasil, né? E que o PDT é um partido importante para aprovação da Previdência. Porque é mais do Roberto Jefferson, né? Então ela é filiada ao PDT, mas na verdade está vendo o PTB junto, né? Que não é um partido muito grande, mas que para juntar 308, qualquer coisa ajuda, né? Se não tem nem os 308, então não dá para abrir mão de alguma coisa como uns 20 votos. E aí esse ponto que você tocou, talvez esse é o ponto do cenário que a gente esteja mais fora da média. Eu não vou mentir para vocês não, a gente está realmente fora da curva nesse call. A conjuntura atual não é uma conjuntura que favorece o nosso call. O que a gente ainda mantém é que seria muito bom para o governo se conseguir passar agora. Então, realmente, eles vão gastar o que tem e o que não tem de tentativa para aprovar isso. E todo mundo ganha. O Temer, por conta do legado, né, essa imagem de um governo reformista, embora não popular, isso vai tentar ser a marca do governo dele. O Meirelles, porque o projeto presidencial passa por economia, e aí é um reforço, já teria um ganho importante aí, darem uma imagem maior para o Meirelles. E o Maia, que ao negociar voto para a Previdência pode ficar falando com o deputado
de diversos partidos que eventualmente vão estar operando na construção da coalizão, ver se consegue, nessa ideia de tentar ver se dá para sair para presidente, precisa conversar com mais partidos e aí eventualmente passa. Mas é isso, é só nessa janela e é um cenário que tem um risco muito alto. Então é uma aposta extremamente arriscada a colocar a Previdência no preço, mas ainda é viável. Assim, não é esse calendário de voto em fevereiro na Câmara, início de março alguma coisinha, e faz todo março no Senado, é crível. Não dá para dizer que, olha, mesmo se tudo der certo, não chega a esse ponto. Dá para chegar, mas é uma aposta arriscada e a gente está claramente um ponto fora do... Porque se a gente pegar esse assunto, eu vou juntando muitas coisas, né? Então, aí você pega o PP, por exemplo. O PP fez declarações abertas contra o governo porque agora não pode mais indicar cargos políticos para vice-presidência e presidência da Caixa Econômica Federal, só diretoria. Eles falaram que até a declaração foi exatamente essa, que como que querem aprovar uma reforma da Previdência fazendo isso? Né? Isso é um ponto. Aí vem essa briga, agora virou judicial, né, da nomeação ou não da Cristiane Brasil. Vem as declarações do Maia, referente até nos Estados Unidos que ele estava lá, ele falou, a gente vai pôr para votação, mas a chance de aprovação é baixa e tudo mais, eu já não acredito. Aí veio o suplente dele aqui no Brasil e falou assim que não acredita na aprovação disso aí. O Meirelles falou assim, pode ser que fique para o próximo governo. Você juntar tudo isso, vocês continuam ainda? A gente assim, tem uma dinâmica como assim, isso aí tem entre aspas um dilema nosso, que às vezes os nossos cenários eles têm que ter uma duração um pouco no tempo, ter um pouco de longo prazo, aí a gente não é todo mundo, esse é um call que não envolve uma decisão minha e dos demais sócios também, né? Então às vezes tem uma dinâmica que não é do dia a dia, de quem está operando no dia a dia. Agora, uma coisa, independente do resultado final ou não, essas declarações dos políticos, elas não estão refletindo se realmente vai passar ou não vai passar. Tem cutucadas, tem uma coisa da entrelinha, né? Então, por exemplo, o negócio da regra de ouro. O negócio da regra de ouro é um exemplo claro. Então, teve lá na agenda, o governo vai mexer na regra de ouro. O Meirelles deu uma declaração do tipo, eu sou contra mexer por mexer, então tem que olhar com cuidado. Ou seja, não comprou a ideia. O Maia, na mesma hora, falou, eu não vou ficar com o custo de que porque o Maia teria pedido para o deputado, para o Pedro Paulo, fazer um projeto. Aí ele falou assim, o governo não quer fazer, então tá fora, ninguém vai discutir mais regra de ouro no curto prazo. Com a Previdência, eu já vi versões mais otimistas. Quando o Maia marcou 19 de fevereiro, foi do tipo, não, eu falei para vocês que quando eu colocar a data, tem voto, né? Porque significa que vai votar. Aí já teve essa mais moderada, aí já teve uma pessimista, aí o Meirelles fala uma hora que vai, outra, talvez não vai. E cada um está um pouco, muito indiciocrático, eles não estão fazendo uma visão sincera do que eles estão achando sobre a reforma da Previdência. A reforma da Previdência tem alguma coisa entre uns 250 e 260 votos, que é mais ou menos o patamar, falta bastante, que é mais ou menos o patamar da denúncia. Então, se a gente pegar a segunda denúncia, a votação da segunda denúncia, como um parâmetro do que ficou da base depois dessa agenda negativa do Temer, é disso para 308. Então, agora vai ser uma guerra para chegar nesse 308, que já é difícil por si mesmo. Então, de novo, é um call que é super arriscado, tem um risco alto, mas as declarações, coisas servem para vocês acompanharem no dia a dia, porque o mercado responde a isso, mas não é uma análise do tipo, se for sim, é sim, se for não, é não. Hoje, por exemplo, o Marum já estava de novo todo falante, né, de que vai. Está no papel do governo, ele está para cima ou para baixo, ele vai... Ontem já o presidente estava passeando com o Maia lá, caminhando com o Maia, e ele estava lá e ele deu que declaração que vai. Então está muito difícil, depois da hora que chegar em fevereiro lá, que eles sentam mais ou menos, fazem as contas, e pelo menos assim, o esforço vai acontecer, não é... Mas o governo não tem mais nada para dar, tem?
Sempre tem, né? Assim, sempre tem, tanto o orçamentário quanto o apoio aqui e acolá. Então tem um poder, o executivo é forte ainda, institucionalmente e poder de indicação. Mas é isso, assim, é um quadro, está bem difícil ancorar um cenário baseado na reforma da Previdência, sobretudo quem está olhando muito a questão no dia a dia, porque vai ter muita declaração desencontrada, mas ao fim e ao cabo vai ser uma tentativa que não é para inglês ver na hora que votar em fevereiro. Tá? Agora, claro que não ajuda Caixa, não ajuda Ministério do Trabalho, são todas questões que dão, enfim, a operar esse negócio é mais difícil. Então vamos ver. Ainda tem viabilidade, mas claramente está fora da curva nesse ponto. A gente do mercado financeiro, a gente é muito pessimista, a gente gosta do terror, né? A gente brinca que enquanto uns choram, a gente vende lenço, né? Quanto mais chorarem, melhor pra gente, né? Então a gente sempre tem um olhar mais pessimista com a situação. Claro, a gente não cria um viés direto nisso, mas a gente gosta de analisar tudo e a gente não vê, apesar de a gente ser brasileiro, querer que o país se desenvolva, a gente gosta muito do fator crise porque gera volatilidade no mercado, né? Mas a visão que vocês têm, acho que, como você comentou, vai contra todas as casas praticamente, né? Todo mundo já está... Para a reforma da Previdência. Para a reforma da Previdência está postado que não vai passar, né? E essa visão de vocês é mais pelo otimismo trazido com a era Temer, reformismo e as coisas que ele melhorou, ou simplesmente porque você está analisando o cenário mesmo e não, assim, a aposta contra um executivo forte que tem habilidade política embora mesmo com todos esses problemas, não é em geral uma aposta fácil. A taxa de sucesso do executivo é relativamente alta. E foi alta mesmo com todos esses problemas do tema. Então é mais uma ideia de que, olha, eles realmente vão fazer esse esforço, não é para inglês ver e todo mundo potencialmente ganha. É uma questão de coordenar, mas não tem nada a ver com o time. Em relação à exceção da reforma da Previdência, se vocês me perguntarem, e aí eu passei boa parte do 2017 fazendo barulho, entre aspas, assim, no sentido que tem muito mais risco do que supõe essa trajetória de que, olha, ou só tirou o Lula, agora já foi, etc. Um exemplo de volatilidade, não em relação à Previdência, mas que vai, não sei o quanto isso está precificado, vocês sabem melhor, é só chamar um pouco a atenção. Agora vai ter a pesquisa, o julgamento do Lula, vamos imaginar que ele de fato esteja condenado. A próxima pesquisa não vai mostrar o Alckmin super bem, ou o Rodrigo Maia super bem. Há um risco, inclusive, de quem está melhor, são esses nomes que são vistos como risco. Marina, Ciro, até eventualmente o Bolsonaro. Quem deve ganhar é o branco e nulo. O branco e nulo deve ganhar. Então, esse eleitor do Lula, quando não vê ele na cédula, na simulação, não sabe por onde vai. O branco nulo deve subir. Mas o Alckmin não vai subir, porque o Lula foi condenado. Ou se subir, muito pouco. E mesmo os outros nomes, Meirelles, Rodrigo Maia, esses ainda estão muito longe. É muito curioso, né? Porque a eleição é decidida por um público que não está acompanhando, assim, tem um contraste muito grande entre a nossa análise e como é que isso vai chegar na ponta. Esse é um caminho muito longo entre os problemas acontecerem na agenda, isso pegar na imprensa, isso pegar no eleitor, e mais do que isso, pegar no eleitor com essa ideia de que agora ele vai votar de fato. Porque ele está sendo simulado, assim, ele não está pensando nisso. Tem Copa do Mundo ainda, a sensação do é ruim, todo mundo é ladrão ou todo mundo é corrupto, ela é paralisante no sentido de falar, então não vou pensar isso agora, dá um desgosto, dá qualquer fenômeno. Eu diria que a próxima pesquisa, mesmo Lula condenado, vai dar uma assustada. Falou, peraí, não cresceu ninguém, né? Aí vamos ver, então vai vir o Luciano Huck, aí vai ter volatilidade do Luciano Huck. Aí o Luciano Huck potencialmente vai aparecer maior do que esse pouquinho aí que todo mundo tem. Não quer dizer também que o Luciano Huck vai ser competitivo, porque essa primeira pesquisa pode ter dado ele maior do que o Meirelles. Também ninguém pensou no Luciano Huck, ele não apanhou nada em termos de opinião pública. Então esse tipo de volatilidade vai ter bastante
mesmo que, ao fim e ao cabo, o Lula não saia. Mas até transformar num cenário de continuidade, me parece que vai demorar mais do que sugere essa, digamos, fé e foco no destino eleitoral, perdão, no destino jurídico do Lula. Tem muita coisa aí que, até esse cenário de vitória da centro-direita, até cristalizar isso, não me parece que vai ser no curto prazo. Então, muito pelo contrário, assim, até um vício é ficar jogando, procurar areia para ver o que pode quebrar esse estado atual, né? Quebrar o status quo, fazer um pouco o advogado do diabo com essas questões políticas, que tem um time muito grande para aparecer, né? Ela pega entre o fenômeno e bater na ponta do eleitor, é um caminho que demora para ser executado, digamos assim. Por isso que brigam tanto por espaço eleitoral na TV, né? Por isso que o espaço eleitoral... Em 2018, até 2018, a gente já sabia que PT e PSDB iam estar no segundo turno. Então, qual que era um debate, mesmo entre quem fica pensando política? Eu não gosto do Alckmin, prefiro o Aécio, mas esse cara ia votar no PSDB. Qualquer pesquisa de opinião pública hoje, você coloca o sujeito lá, não tem naturalidade, assim, não tem um nome que cresce. Então hoje o que a gente debate é quem vai ser, que partido que vai ser. Nós estamos muito mais atrasados. 2018 vai ficar muito mais claro para se cristalizar. E mesmo em 2014, quando o Eduardo Campos entrou na disputa, ele estava batendo no Aécio, veio melhor do que no Aécio. Aí teve a tragédia. A Marina, ela sobe, dá um puta puxão, assim. Ela meio que se... Que aí ficou melhor do mundo. Você tem uma agenda que todo mundo ficou falando de você. Ela tinha uma imagem que era do meio termo. Era digamos, um petista cansado, mas que não ia pelo PSDB. Estava encontrando na Marina um porto seguro, tanto que a reação era essa. O Tucano, que eventualmente não podia ir na Marinha, o Eduardo Campos tem mais chance porque entra no Nordeste, então eu vou com o Eduardo Campos e não vou com os tucanos normais. Enfim, teve um enredo lá que de repente a Marina saiu numa pesquisa e pau, nas cabeças, assim, né? Depois foi apanhando, até não ir para o segundo turno. Então mesmo em 2014, que não tinha Lava Jato, que não tinha essa loucura de quem vai entrar, quem não vai entrar, o eleitor dá umas surpresas em todo mundo. A gente tem um sistema PT versus PSDB, não porque todo mundo ama o PT e o PSDB ou amava lá atrás, mas porque não tinha concorrente. Quando aparece concorrente, o eleitor dá umas enganadas. E aí não tem nenhum instrumento, ou são muito raros, muito pequenos, de cientista político, de tentar prever o que o eleitor está pensando ou o que o eleitor quer. Acho que esse é talvez o terreno que não é nem para cientista político, é mais louco ainda. Como é que formula preferência, é uma loucura. Então, eu acho melhor olhar a eleição a partir da oferta dos candidatos. Se são 4, são 5, são 2. Eu já sei que se tiver muito candidato, o segundo turno vai ter gente no segundo turno com 15% dos votos, 16%. Porque vai ter muito candidato, que aí é como se fosse 89%. Se o eleitor não tiver para quem votar, falando ao fim e ao cabo, vai ter um PT, um PSDB, uma terceira força que sempre tem, que é o Bolsonaro, e aí uns miudinhos lá, que não são relevância. Aí como é que o cara vai votar diferente? Porque não tem muito mais. A legislação eleitoral brasileira, ela não é generosa, porque o tempo de TV dá falar, oi, bom dia, acabou. Então esse cara, para ganhar atração, não é trivial. Então, eu gosto de olhar pela oferta. Eu gosto de olhar pela oferta de candidatos, sendo bem transparente. A ideia do que o eleitor quer. Se o Maia pega mais do que o Meirelles, eu não conheço nenhum instrumento muito forte para dizer Maia pega mais do que o Meirelles. As pesquisas mais desagregadas, essas de intenção de voto, dão mais ou menos o mesmo perfil. É um cara de renda mais alta, Sudeste, esse cara vota Maia, Meirelles, todo mundo cresce aí. Para diferenciar mais do que isso, essas pesquisas não são tão boas e eu pelo menos não conheço nada muito forte em relação a isso. Além do tudo, é a questão de erro de campanha.
Como é que você pega erro de campanha? Então, o Ciro Gomes, em 2002, estava super bem. Aí ele deu a declaração lá em relação a Patrícia Pilar, qual que é a importância da esposa dele e tal, que era dormir com ele, aí cai de novo. O Russomano quase ganhou em São Paulo, lá atrás, perdeu porque a história do bilhete único, do bilhete que proporcional à distância, aí as pessoas falam, não, mas aqui é o contrário do que nos Estados Unidos, renda mais baixa mora mais longe do centro, quem mora em Moema vai pagar isso aqui, quem mora aí, o marqueteiro dele foi fácil, né? Então, no finalzinho, virou, mas a gente correu o risco até os 44 do Russomano ganhando, entende? Então, você não prevê, assim, não tem muito... Não, mas mesmo quando estava só Dilma e Aécio, tinha todo o apelo a Aécio. Claro que o PT foi muito baixo na sua campanha e tudo mais, mas tava ali o Aécio, de repente deu aquela caída e a Dilma passou, né? A Marina foi pro segundo turno, mais porque o PT bateu na Marina e não bateu no Aécio, porque ele sabia que a Marina era um adversário muito mais forte no segundo turno. Porque a Marina era aquela que as pessoas conseguiam mobilizar um pouco mais. Então o que eles fizeram? Vamos bater no PSDB, porque bater na Marina, que vamos custucando para o segundo turno. Então, isso a gente não foi o eleitor que foi, isso foi uma estratégia do partido que fez aí o eleitor, é verdade, então não vou com a Marina. Mas não foi uma coisa espontânea. Eu costumo dizer que o eleitor, ele é um pouco produto do jogo político. É um produto, não é que o sujeito tem preferência espontânea. Está cada vez mais difícil deles controlarem esse produto. Tem rede social, tem outras coisas que estão começando a pegar. Mas eu não acredito em preferências espontâneas do sujeito em relação... Ele é produto do processo. Se amanhã ou depois, vamos supor que na campanha, PT e PSDB foquem no Bolsonaro e batam no Bolsonaro, é uma coisa. Se não focar, se eles se pegarem entre eles, o Bolsonaro às vezes resiste mais do que... Então eles são produtos do jogo político. Então, por isso que essa é a minha preferência de olhar pela oferta de candidatos. E não controlando, ou seja, entrando um monte de gente, Deus sabe onde nós vamos parar. Assim, os instrumentos são muito, muito difíceis de mapear, mas todos na direção de que, pode ter surpresa aí, esse candidato de centro pode um comer o voto do outro, e aí com um resultado que não é tão bom, não só na eleição, e depois é um tema que a gente pode entrar, não sei as dúvidas de vocês, mas o próximo presidente também só tem notícia ruim para dar, só tem maldade para fazer. Não tem porque vai ter que ser um reformista, não tem jeito. E reformista com coisa difícil de reformar, porque qual que é a principal diferença entre a PEC do teto e a reforma da Previdência? Na PEC do teto, quem sabe quem vai perder, quem vai ganhar? A reforma da Previdência, quem vai perder sabe que vai perder, e quem vai ganhar não sabe que vai ganhar. Então a opinião pública tem um viés daqueles que vão perder. Por isso tem que ter coragem de ficar martelando e até quem ganhar entender que pode ganhar com a reforma. Se a reforma da Previdência não sair em 19, você tem problema do teto, você tem o problema da regra de ouro, isso tudo está dado assim, para o próximo. E você não ataca esses problemas sem um conjunto de reforma da Previdência, desvincular o salário mínimo da assistência social, mudar a legislação do salário mínimo, isso tudo só para ficar em 3 que vai bater na porta do próximo presidente. Assim, não tem dúvida nenhuma. Aí a solução vai acabar com a PEC do teto, vai ser debate pesado, Então, tem um problema eleitoral, sim, e tem depois um problema de que nós vamos sair, como é que vamos enfrentar. Essa é só porradaria, só pancada. Não vai ter, primeiro dia, não vai ser um programa Cresce Brasil, né? Não tem nada dessas coisas, vai ser programa reforma da Previdência. Então agora não fizemos lá atrás, vamos fazer agora. Salário mínimo, vai ter que pensar sobre o salário mínimo, porque senão não vai, o fiscal vai bater, seja via teto, seja via regra de ouro, pelo menos. E aí começa a envolver outras coisas, as agências já estão de olho nisso,
todas as agências falam que assim, se não for aprovada a reforma da Previdência, a nota do país vai cair de novo. Vai cair de novo. E justamente por esses conceitos que você acabou de citar. Então assim, mesmo tempo. É engraçado que assim, você foi falando de candidato, e eu fui pensando, eu não faço a mínima ideia quem vai ser meu candidato. E acho que a maioria deve pensar da mesma forma, né? Quem que pode ser um bom candidato? Né? Não tem. Vai precisar, assim, outro dia eu estava pensando, qual seria uma boa eleição? Tentar olhar para trás e ver se o eleitor é esperto e tira do segundo quem eles não querem. O que significa? Estava pensando, por exemplo, em 2002, se o Ciro e o Garotinho formassem uma chapa só, quem potencialmente ia para o segundo turno era Lula e essa chapa única. A soma do Ciro e o Garotinho era bem maior do que o resultado que o Serra teve em 2002. Então, vamos supor, o político não ajudou o eleitor. Então, eles não filtraram, entrou todo mundo. Será que o eleitor vai se autoajudar? No sentido de, bom, se eu não quero... Um exemplo, tá? Se eu não quero o Bolsonaro, então vamos todo mundo que não quer o Bolsonaro convergir para um só, porque aí esse cara fica maior do que o Bolsonaro. Tipo, é o voto útil, que a gente chama de voto útil. Vai chegando uma hora, o Bolsonaro eu não quero muito, nunca. Eu queria o Ciro, mas tudo bem, o Ciro não está indo bem, eu topo ir, sei lá, de Alckmin. Se o eleitor fizer isso, então é o eleitor corrigindo o que a classe política não fez. Eu fui ver 2002. Não tem nenhuma evidência super forte de ter voto útil, sobretudo numa campanha polarizada. Então, é aquilo, eu como analista de risco, não vou construir cenário nessa ideia de que o eleitor vai ser esperto e, bom, se eu não quero o Bolsonaro, por exemplo, vamos todo mundo correr para aquele que tem mais chance de bater o Bolsonaro. Só que não é trivial definir quem tem mais chance, porque é o que você conversou. Quem que é o melhor candidato? Entre quem tem 7 e quem tem 5, e quem tem 12 e tem 10. Aí é difícil ter o voto útil. Então, eu não montaria o meu cenário baseado nessa ideia de que o eleitor vai arrumar e, nós não queremos o radical, nós não queremos... Eu não sei, pode até não querer, mas esquecem que a eleição é uma soma de preferências individuais, que nem sempre vão na mesma direção. Então, o eleitor é uma figura que não existe, a gente fala mais como retórica no dia, mas não existe o eleitor, né? O eleitor pode ser uma coisa ou pode ser esse caos que em geral é. Então, eu não construí esse cenário e não dá para dizer, não dá para dizer quem é o melhor candidato. O que eu, por exemplo, se vocês me perguntarem, mas aí já correndo o risco de passar vergonha, né? Chega uma hora que a gente passa vergonha, então agora já estou passando vergonha, provavelmente eu vou errar, e aí, enfim, está no YouTube, e tudo bem. Mas me parece que o Maia teria mais chance de ser candidato do que o Meirelles, por exemplo. Acho que o Meirelles não tem a ideia do que é lidar com político profissional. Se político é profissional, uma eleição presidencial ela é construída conforme se ajuda a carreira política das pessoas, né? O cara não é só, quando ele vai avaliar, eu vou apoiar o Meirelles ou o Maia, não é qual tem mais chance de ganhar, não é só isso. Pode ser se melhora o meu estado, se o xadrez do meu estado fica melhor. Eu acho que o Meirelles é mais inocente nessa ideia de lidar com esses caras da política. Não é só se a economia cresceu, então você vai ser candidato. Por exemplo, o próprio Kassab. O Kassab é o cara que mais ganha o Meirelles não sendo candidato, que é o presidente do partido. Por quê? Porque se o Meirelles for candidato, não vai poder apoiar alguém aqui em São Paulo do PSDB. Não, é ruim dividir eleitor. Então, aí o PSD vai ter que achar algum outro espaço aqui. E o Kassab sabe que talvez o jeito dele ganhar um cargo é ser vice de alguém do PSDB aqui em São Paulo. Então, para ele, não é bom o Meirelles sair candidato. Então, assim, todas essas pequenas questões, elas envolvem na hora de você fazer o xadrez. Por que o Alckmin, supostamente o vice do Alckmin, que ele teria escolhido, é o Mendonça Filho, o ministro da Educação, que é do DEM. Então, aí você escolhe alguém do DEM que, eventualmente, eu não vou ser vice na chapa do Maia, porque chapa única é difícil, né?
Então o Maia provavelmente vai dar a vice, sei lá, para o PP, mas não vai dar dentro do PSD, dentro do DEM. Não é por acaso que o Alckmin está escolhendo o nome do DEM. Na minha cabeça, como é que o Alckmin quer matar Meirelles e Maia? O Maia dando vice na Nacional, então faz barulho, mas eu dou a vice. E o PSD, o Meirelles, é o Kassab aqui em São Paulo. A minha aposta é que o vice do candidato tucano aqui em São Paulo é o Kassab. Porque ele está jogando lá em cima. Então, tipo, imaginem 27 estados, em que um é o Acre e o outro é São Paulo, assim, magnitude diferente, nada que acontece no Acre vai afetar São Paulo e vice-versa. Então, fazer esse xadrez, quem é político sabe melhor monitorar. O Meirelles alguém vai falar para ele, mas ele não tem essa experiência. Então, me parece, por exemplo, que eu acho que o Maia tem mais chance do que o Meirelles, que os dois não vão ter nada de pesquisa, a imagem é negativa dos dois, aquela pesquisa da Ipsos, você olha aquilo lá e fala, nem sai nenhum, entra outro, porque ninguém gosta de ninguém nesse momento. Mas é isso, agora é tipo passar vergonha, você fica lá tentando montar um xadrez, mas potencial de vergonha... Tem muito si, né? Tem muito si não, tem si e a gente tem que ter pelo menos saber o que tem mais segurança ou não. Um determinado tipo de análise já está mais nesse terreno do que faria sentido se as peças, mas nem sempre elas são. E aí o resultado que a gente realmente... A crise de 2008 foi um pouco dos economistas, né? A gente fica percebendo, ninguém sabe, o fardo do cientista político é a partir de 2013 e agora em 2018 potencialmente é para... é bom. O cientista político é uma categoria boa, vocês não prestem atenção na gente, eu só estou querendo brincar. Mas na verdade, a gente é muito bom. A gente pega a política, a gente começa a falar política, a gente vai puxando, parece que é o novelo que a gente vai puxando, não acaba nunca mais esse novelo, né? Porque é tanta coisa que vai abrindo, e que fica, para você deve ser um mar de rosas, né? Mas e abrindo isso, mas e sempre tem as possibilidades que se acontecer isso, se aquilo, esse tem que apoiar aquele, esse tem que apoiar aquele. E acho que é aí que ingere o erro que você fala que vai passar vergonha, né? Porque, mas eu olhava com essa perspectiva, mas eu não contava com X coisa. Eu acho que a minha sugestão, gente, tentem se livrar ao máximo do que vocês acham de cada um desses nomes, assim. E tentem ficar caçando potencial senões. Até para fazer um teste assim, porque quase sempre se dá para olhar por duas moedas, assim. O mesmo argumento vale para o bem ou para o mal. Tipo, o Meirelles é fora da política, como eu falei para vocês agora. Mas também tem um argumento bom, então isso significa que ele pode ter uma imagem não tão pesada. Eu acho que esse é o maior exercício nessa parte de... Quando a gente entra nesse nível da análise, é esses senões. Assim. Entender, por exemplo, que o que sai na imprensa... Conversa com um jornalista. Se tiver algum jornalista que vocês conheçam, ou que é uma plantação de notícia, assim, desenfreada, que uma parcela, os caras estão usando o jornalista para plantar coisa, para ver se pega. Então, é também o que a gente lê no jornal. Olha, se eu tivesse, cada vez que eu leio o jornal e sai uma coisa um pouquinho diferente, por isso que a gente tem gastrite, aí vai dando essas coisas. Porque você não consegue controlar. Onde era Alckmin e Dória, o Alckmin a gente sempre falou, Alckmin que vai ser o candidato. Mas teve uma época que isso não era a visão majoritária. Então, você olhava o jornal, era MBL vai com o Dória, não sei o que lá vai com o Dória, e Dória aquilo, e Dória... E tudo especulação, tudo plantação. Então, segurar um pouco nesse momento e ver se realmente pega, se faz sentido a história, é talvez o trabalho mais importante para a gente não ficar muito a gente que tem que ter alguma consistência na análise, né? Segurar um pouco, porque amanhã ou depois eu não quero vir aqui com outra opinião, como se eu não tivesse falado nada aqui atrás. Posso falar, eu errei aqui, isso. É uma coisa, mas vir com outro cenário completamente diferente é ruim para a gente que
que dar opinião e ter alguma consistência nas nossas análises. Vocês têm alguma pergunta aí também? Vamos abrir para as perguntas? Acho que é mais fácil, né? Rafael, uma eventual reeleição do Lula não traz o risco de nós nos tornarmos uma Venezuela? Eu li um artigo teu na Veja sobre o futuro da esquerda no Brasil, um artigo muito interessante e provocativo até, que na verdade me inspirou a seguinte questão. Você certamente conhece o livro A Revolução dos Bichos. A minha questão é a seguinte, a esquerda brasileira, ela exerce mesmo um papel relevante na solução dos principais problemas sociais ou ela torna a realidade a ficção descrita no livro A Revolução dos Bichos? Esquerda, né? E depois o efeito se vamos virar uma Venezuela ou não. Ali o artigo sai com uma coisa exagerada, né? A ideia é só de que a competição política é positiva. O cenário ruim do ponto de vista da democracia é que tenha uma voz hegemônica e que não consiga ser contrastada, problematizada, criticada. A esquerda, a direita, defendendo o A ou defendendo o B. O importante é ter competição política, né? A ideia de que a democracia faz diferença existe se você acreditar que a competição pelo voto faça diferença. Se você não acredita que a competição pelo voto não faz diferença do ponto de vista da qualidade do debate, da política pública aproveitada, não é uma defesa propriamente do que a democracia tem nela mesma, que é o voto como instrumento de seleção de candidatos, né? E a minha avaliação é que é sempre positivo. Então é sempre positivo você ter vozes dissonantes, independente do conteúdo delas. Assim, melhor para o debate, mais informação, dá uma maior autonomia para quem vai fazer a escolha. Tá? Em relação ao risco da esquerda e Venezuela, é uma boa pergunta, porque no fundo o cenário pessimista para a economia brasileira pode aparecer por diversas formas, né? Todos na direção de não atacarmos o problema fiscal, um ponto de vista da política econômica, e aí um cenário ainda mais grave do que esse é uma corrosão das instituições políticas, que aí você perde justamente esse mecanismo de controle. Por que eu acho que não vamos para a Venezuela? Porque não é fácil se tornar uma Venezuela. Tem instituições de controle que limitam o poder de... limitam, elas não acabam com o erro, elas não acabam com o populismo, mas limitam o que eventualmente um populista pode fazer. Um exemplo, o impeachment da Dilma. Independente de você achou ou não do impeachment em si, o fato é que é um subproduto do processo de impeachment, é que hoje a questão fiscal é vista como um potencial impeachment para outro governo, ou seja, o próximo que sentar na cadeira vai ser muito mais cuidadoso em relação à questão fiscal do que qualquer um que foi lá atrás. Porque agora se criou essa ideia por meio de competição, divergência, de que, olha, tem ali um problema que eu não posso brincar. O debate sobre a regra de ouro é um pouco nessa direção. Note que até a Dilma, no segundo mandato, ela não apostou no mesmo caminho. Tanto que ela escolheu Joaquim Levy para ministro da Fazenda. É que acabou por questões de Lava Jato e outros problemas, não teve base política. Mas até a Dilma faz um governo que seria diferente do que ela falou. Em efeitos práticos, um próximo presidente de esquerda não vai ter maioria no Congresso. Então, tudo que depender do Congresso, ele tem duas opções. Ou ele se molda ao que o Congresso prefere, ou o Congresso veta as decisões do Executivo. Vamos supor um cenário em que a preferência da esquerda do Executivo é a preferência do Congresso. Aí você pode ter um risco maior, mas não é o caso brasileiro. A esquerda vai ficar pequena em termos de legislativo. Então, mesmo que quiser, tem mecanismos corretivos da política, do mercado, da imprensa, que acho que limitam. Agora, significa que a gente vai crescer? Não tem nenhuma garantia. Instituições só evitam erros, elas não geram acertos. Quem gera acerto é escolha de política, é um conflito, é uma eleição competitiva, são bons líderes, boas escolhas, isso aí é outro problema.
Rafael, um questionamento que eu tenho é a respeito do fenômeno Bolsonaro, né? A gente vê que, por exemplo, nos Estados Unidos, na eleição do Trump, as redes sociais foram muito importantes, gerando o fenômeno que a gente chama da pós-verdade, e que, assim, tem estatísticas que mais da metade das notícias relativas ao Trump durante as eleições eram falsas, e dentro disso se gerou um burburinho muito grande que, pelo que eu vi em termos estatísticos, direcionou um pouco as eleições. Você acha que no Brasil, claro, é outra cultura, outro contexto, mas o Bolsonaro, por exemplo, eu vi que você comentou a questão de que a corrupção é enxergada de maneira muito igual entre os candidatos, que todos são corruptos e tal, mas a gente escuta muito dos eleitores do Bolsonaro que o Bolsonaro é o único que a gente não pode chamar de corrupto e tudo mais. Você acha que ele pode ser que seja uma pontinha de esperança dessas pessoas que ainda têm essa digamos assim, esse amargor com a política, que eles não enxergam o Bolsonaro como um político de carreira, apesar dele ser, né? E tem uma outra questão. Uma outra questão que eu tenho é a respeito do que você comentou da época do Sarney, que você comparou o voto da terceira força com a rejeição do governo, né? Você comentou que o Temer agora ele tem uma aceitação muito baixa, em torno de 5%. Você não acha que você fazer uma comparação do Temer com esses outros casos não é uma comparação diferente, porque o Temer está no contexto de impeachment, o governo dele foi mais curto? Você acha que vale essa comparação mesmo em contextos diferentes? Foi o Bolsonaro. Acho que no fundo é a pergunta o que a terceira força, ou em quem ela vai estar apoiar, né? Qual o tipo de discurso. Eu acho que não é nem tanto nessa questão de fake news, assim, acho que esse é um problema que eventualmente está naquela parcela de volatilidade que deve ocorrer na campanha, então assim, essas volatilidades que devem ocorrer ao longo do processo, então nesse sentido vai ser um dado da realidade, acho que mais intenso do que foi lá no passado, mas não acho que é o que resultou na competitividade do Bolsonaro, que me parece vir dessa ideia de que a classe política atual, o mainstream, deturpou a política ideal que foi agora desnudada pela Lava Jato. Então a Lava Jato desnudou a política real e é sendo interpretado como uma deturpação de uma política que lá atrás, para alguns no regime militar, para outros antes do Fernando Henrique, para outro antes do Lula, enfim, a régua fica a gosto do cliente. E ele, de alguma maneira, ele mobiliza essa ideia de restaurar valores que foram perdidos pelos políticos tradicionais. Valores que expressam na questão da corrupção, são expressos nessa agenda social que está aparecendo aí, então todo esse debate de igualdade de gênero, qualquer dessas agendas também é uma restauração do que seria a preferência do brasileiro. Então tem uma série de pontos, segurança pública, por exemplo, de um mundo em que tinha segurança pública, então explora essa ideia de restaurar algum mundo que não foi endereçado pelos partidos tradicionais e que está expresso em críticas a qualquer mainstream de outras instituições, como a gente comentou, de meio de comunicação. Por isso que eu acho que ele vai ter uma competitividade grande. Quem tiver esse discurso forte, ele já construiu nos últimos anos essa imagem, e é independente de como foi o histórico dele, né? Ele vai se vender como um político anti-mainstream, embora é deputado desde os anos 90. Então não é propriamente anti, mas é o discurso que ele vai colocar e acho que vai ter um mercado eleitoral relevante, mesmo que ele, digamos, seja criticado ao longo da campanha, algo que por enquanto ele não foi. Agora a Folha de São Paulo, por exemplo, começa a jogar uma luz, mas acho que não o suficiente para ter essa tendência de queda. Comparação com o Temer, é justamente esse efeito que faz com que, mesmo nesse cenário, a gente ainda trabalhe com a probabilidade relevante de vitória da centro-direita. É porque justamente tem o impeachment, e aí, na cabeça do eleitor, vai dar para construir uma ideia de que não é só o Temer que está por trás disso. Então, essa particularidade de 18 é que ainda gera uma possibilidade de vitória da centro-direita. Não chega a ser tão ruim porque não é um período tão pequeno, já deu, sobretudo agora com a velocidade do debate político. Então, a gente parece que está com o Temer há mais tempo. Uma coisa é o governo super tampão.
não acho que seja o caso. Então, dá espaço para críticas também, mas dá espaço para ele conseguir se defender, especialmente se a economia crescer. A economia é um antídoto para dar competitividade para quem representar ou tiver mais associado ao Temer nas eleições de 18. Rafael, você podia falar um pouco mais sobre a regra de ouro e os problemas que o próximo presidente pode ter aí no caminho com essa regra? A regra de ouro é o nome de uma emenda constitucional, né, de um artigo constitucional que proíbe financiamento do Estado para gasto corrente. Então, o Estado só pode se financiar para investir. Como o governo, por conta do ajuste fiscal, necessidade de gerar superávit primário, tem reduzido o investimento para poder fazer um mínimo de esforço fiscal, essa verba gasta com investimento está menor, ou seja, o gasto que o governo pode fazer com dívida também vai ficando menor. No limite, quando chegar investimento a zero, o governo não pode ter nenhum tipo de endividamento. Então ele ficou com o dilema: tenho que economizar no curto prazo para poder atacar o problema fiscal, mas ao mesmo tempo, se eu economizar e cortar investimento, a regra de ouro acaba vigorando, porque eu vou ter que emitir dívida para pagar gasto corrente. Até então, essa equação, mais recentemente, tem sido coberta pelo BNDES. Quando o BNDES devolve recursos para o governo, isso é devolução de verba de capital, e aí acaba anulando, o governo não entra em contradição com a regra de ouro. Para 2019, há um risco de que tentar cumprir a meta de primário, tentar cumprir a emenda constitucional que estabelece um teto para os gastos, vai deixar descoberta a questão da regra de ouro, e isso pode ser interpretado como um crime de responsabilidade fiscal, que é uma das tipificações de crime de responsabilidade, que pode dar espaço para um processo de impeachment. Então, o governo tem duas opções, né? A que talvez ganhe maior viabilidade, acho que vale a pena colocar um foco, é que a Constituição ela tem ali um mecanismo que pode ser interpretado como uma licença para usar verba de capital com gasto corrente, para colocar no orçamento dívida que vai financiar gasto corrente, desde que aprovado pelo Legislativo, que são os créditos suplementares. Então tem um debate na área jurídica do governo se esse é o caso, né? Se não, pode ter um problema muito significativo. E aí a outra saída é a emenda constitucional, é desconstitucionalizar gastos obrigatórios que hoje o governo não tem como não gastar. Legislação do salário mínimo indexa benefício de assistência social, porcentagem de gasto em educação e saúde que é taxado como porcentagem da receita. Então, tem uma série de mecanismos que o governo tem que fazer. Então, uma outra saída é fazer uma emenda e deixar o orçamento livre. E aí o governo escolhe aonde quer gastar. Quer gastar 0 em saúde e 100 em educação. Gasta, porque você não está preso agora pela Constituição. De todo modo, o espaço fiscal está super apertado, e por isso volto naquele ponto. A agenda do próximo presidente é fazer maldade, é procurar, não tem mais todo mundo ganha, agora é jogo de soma zero, e aí vai ser escolha política, por isso que precisa de alguém bom, porque tudo vai depender de emenda. Rafael, você comentou um pouco sobre os cenários mais pessimistas das análises políticas, né, das pesquisas políticas. Aí eu estava pensando assim, quais são os cenários mais positivos e mais negativos das análises e, com base nisso, o que a gente pode esperar economicamente da economia, tanto no cenário mais positivo quanto mais negativo? O gatilho para os diferentes cenários é fundamentalmente político, né? Que é a capacidade do governo eleito de gerar uma agenda reformista. Isso implica em duas questões. A primeira é querer fazer reforma, a segunda é conseguir fazer reforma, né? Do cenário básico, que é um governo que começa a endereçar todos esses problemas fiscais, para o otimista, é uma diferença mais de grau do que do tipo. Então, no fundo, é o tamanho do fôlego e do capital político do próximo presidente que vai direcionar
na mesma direção. Na prática, é uma diferença em que o cenário otimista resolve fiscal e começa a atacar problemas regulatórios mais importantes e uma agenda micro, em especial a carga tributária, né? A agenda da reforma tributária. Então, essa é a principal diferença de conteúdo de agenda. Em termos práticos, a gente pode estar falando do mundo em que, num cenário pessimista, é dólar a 5 de saída, tem um susto muito grande, então 5 de média, mas você tem um pico muito maior quando chegar o cenário em que, olha, vai ter que fazer o fiscal. Aí a pessoa ou não faz ou não quer fazer, num primeiro momento vai dar um susto. Aí a gente pode ser mais puxado do que isso. Como a gente acredita nesse controle das instituições, do legislativo, da questão fiscal, uma hora vai ter que cair a ficha de que não vai ter muito como escolher, né? Vai ter que atacar um pouco essa direção. Então vai moderar e aí vai sair um grande pacotão uma hora lá, de que envolve reforma da Previdência, se for um governo de esquerda pode envolver algum aumento de tributação sobre o setor financeiro, faz ali uma composição, mas vai ter que andar, porque senão vai travar tudo, vai dar tipo um shutdown no governo, porque a emenda do teto, ela tem gatilhos automáticos, então não cumprir o teto, não dá salário para funcionalismo, não faz nova contratação, não dá reajuste de salário mínimo, tudo entra em gatilho automático. Tudo entra em gatilho automático. Então vai ter que ser, o freio vai acontecer. A gente acredita que o mercado agora não vai perdoar mais o erro. O custo econômico do erro vai ser muito grande. Então, aí é um cenário de câmbio nessa altura. Inflação não é hiperinflação, mas é uma inflação de quase 2 dígitos, uma inflação alta, enfim, baixo crescimento naturalmente. No cenário otimista, a gente pode ter um crescimento que a produtividade cresce mais. E aí, não só a questão política, mas o efeito das reformas aumentam a produtividade. A gente pode ter um juro mais baixo durante um período muito maior. A gente não vê muita pressão inflacionária. A gente pode andar com um juro mais baixo nesse patamar. O câmbio é mais apreciado, então é um câmbio na média em torno de 3 na nossa avaliação, nesse cenário otimista, que digamos são os dois cenários polarizados. Então dá para o país ter um ciclo de crescimento econômico mais sustentado do que a gente teve anteriormente, né? Dado essa combinação. Resolvemos o problema fiscal, tem o diagnóstico certo da economia, tem liquidez no mundo, isso pode ajudar a gente a andar um juro mais civilizado durante um período maior. Tem uma recomposiçãozinha em 19 no nosso cenário, mas depois, mais para frente, já é juro em queda, em um patamar bem mais civilizado. Tem um debate entre economistas e na tendência a gente está tentando calcular isso. Taxa de juro equilíbrio seria alguma coisa real em torno de 4%, pode cair um pouco mais se essas reformas andarem, mas certamente é menor nesse cenário mais otimista do que já foi lá atrás, porque agora tiveram reformas importantes aí aprovadas. Rafael, eu tenho uma pergunta. Eu entendi que uma grande influência para essa eleição você são os formadores de opinião, né? Que são as pessoas que dão ideias e que podem direcionar o eleitor para alguma coisa. Mas a minha pergunta é se existe uma possibilidade de duas forças que nunca se juntaram irem contra um candidato Lula ou um que ele apoie, como foi no caso do Maranhão, onde PCdoB e PSDB se juntaram contra o Sarney. Existe essa possibilidade? Vocês fizeram esse estudo também? Paulo, essa é uma questão que tem a ver com voto útil e como é que o eleitor, não só o eleitor, mas as elites vão organizar o processo. Um cenário, Lula candidato, pesquisas apontando bom desempenho, facilita a percepção do antipetismo ou do governismo, enfim, o nome que você quiser dar, facilita essa percepção de que, olha, ou a gente vai junto ou tem um risco significativo. Então, por incrível que pareça, a eventual condenação do Lula agora no dia 24, ela vai gerar uma maior dificuldade para a centro-direita fazer o que eles devem fazer para minimizar todos os riscos eleitorais, porque dá uma percepção de que o mercado está aberto, o mercado eleitoral, e aí todo mundo, bom, se o Lula não tiver, por que eu também não posso ir para o segundo turno? Então, esse é um efeito meio paradoxal. Para lançar um candidato só,
O melhor cenário é Lula muito forte e Bolsonaro muito forte, né? Porque aí realmente fica claro que não há espaço para erros e que pode custar eventualmente o lugar no segundo turno. Esse tipo de organização, e por isso que até explica uma boa parte do estranhamento das pessoas, vão dizer, como é que o PCdoB pode apoiar o PSDB? Então, isso é visto como uma ideia de que os partidos não valem nada, né? É porque tem uma visão que me parece equivocada, que é ficar esperando de cada partido uma ideologia bem definida. Eles vão sempre se adaptar ao ambiente. Então já tem alguma mistura. Quase sempre nunca envolve PT e PSDB. Como eles brigavam na Nacional, eles são os maiores rivais, essa mistura em geral era para encontrar apoio para esses candidatos. Mas essa mistura já existe e nos estados vai acontecer bastante. Em geral, eles vão procurar um anti-PT nas 27 unidades da federação e o PT vai procurar também quem apoie a esquerda, o campo progressista, ainda que às vezes tenham cenários muito complicados. Goiás, por exemplo, o PMDB é rival do PSDB. Então pode ser com que o PT apoie o PMDB lá, mesmo brigando lá em cima, enfim. Aí tem todo esse jogo que dificulta o eleitor entender o que está acontecendo.